Esta viagem começa na região nordeste do país, em Bragança. E depois segue a oeste até Guimarães, e um castelo conhecido como o berço da nação portuguesa. Os destinos seguintes são dois mosteiros impressionantes em Braga, a costa em Viana do Castelo e, ao sul, depois de alguns resorts, o Porto, a região do famoso vinho. De lá, a jornada segue para o interior, passando por vários vinhedos, e termina na grande fortaleza em Almeida, na fronteira com a Espanha. Portugal ocupa aproximadamente um sexto da Península Ibérica e tem uma população de 10 milhões de pessoas. A fronteira com a Espanha permanece igual há mais de 800 anos. Aqui está a paisagem do norte do país, uma das áreas menos exploradas da Europa Ocidental. A maior cidade da região é Bragança, que tem 35 mil habitantes. A cidadela foi construída por duques de Bragança, que de 1640 a 1910 foram os reis de Portugal, e durante o século XIX, os imperadores do Brasil. A cidadela é uma vista impressionante e tem uma história que se estende desde a época dos romanos, apesar de o que está de pé hoje ser mais recente. Dentro dos muros, ainda encontra-se o Castelo de Sancho I, construído em 1187, com suas torres de guarda e masmorras. No centro do castelo fica a torre principal, que foi restaurada em 1928 e agora é um museu militar. Ainda tem pessoas morando dentro dos muros desta bem conservada cidadela, mas hoje em dia a maioria dos prédios se transformou em lojas de souvenirs e cafés para turistas. A paisagem em volta da cidade é pontilhada de pequenos vilarejos e fazendas, frequentemente cercados por um tipo de carvalho. As cascas de madeira são usadas para fazer rolhas de garrafa. E como elas se renovam, é uma indústria autossustentável. A oeste, o interior se torna selvagem e ermo. Ao longo dos anos, a população foi diminuindo, porque as pessoas migraram para o sul atrás de uma vida melhor. Quem ficou nas regiões rurais tem uma vida difícil neste lugar implacável. Aqui encontram-se também pitorescos vilarejos de pedra em cumes de colinas. No passado, esta região era usada para exilados políticos e religiosos se esconderem. Para os turistas atuais, é uma bela imagem de um Portugal rural, onde as comemorações locais mais coloridas do país ainda são realizadas. Para os moradores de lá, as festas são um descanso de uma vida muito difícil. A oeste fica o Parque Nacional de Peneda Gerês. Ele foi criado em 1971 devido ao interesse científico e internacional na fauna e na flora da região, e é o único parque nacional do país. Esta paisagem de montanhas repletas de pedras cobre uma região de 80 mil hectares e tem uma grande diversidade de climas, ambientes e vegetação. O parque é também uma zona de transição entre as regiões mediterrânea e eurosiberiana, e por isso tem plantas raras ou inexistentes em outras partes de Portugal. Algumas das metas principais são educação e turismo controlado. Várias trilhas para caminhada cruzam o parque, e elas oferecem diversos temas, como geologia e ecologia. Antigamente, esta região era o lar de ursos pardos e cabras selvagens. Hoje, o parque é um dos últimos refúgios de dois grandes predadores, lobos e águias reais.
Um importante aspecto da paisagem é a presença constante de água na forma de chuvas pesadas. Cachoeiras são comuns e caem em vários rios que atravessam o parque. Eles, por sua vez, desembocam em reservatórios que se estendem por 50 quilômetros na fronteira sul do parque. Uma série de represas altas criou enormes lagos, onde foram construídos hotéis, casas de veraneio e centros para esportes aquáticos. O reservatório mais a oeste é o Lago Caniçada, que fica dentro do Parque Nacional da Peneda Gerês. Uma represa no rio Cávado inundou 3 vales, o que, além de criar um resort, fornece água doce e energia hidrelétrica para a região. – 25 quilômetros a sul fica Guimarães, uma das cidades mais históricas de Portugal e reconhecida como um Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. No centro, ficam um castelo e o Palácio dos Duques de Bragança. O palácio é uma versão restaurada da original, construída no século XV. Durante o século XIX, ele caiu em desuso depois que os duques de Bragança deixaram Guimarães. Muito do palácio foi usado como material de construção para casas locais. O estilo mostra uma clara influência francesa, que talvez tenha vindo da ascendência de Borgonha da família Bragança. Ao lado do palácio fica o Castelo de Guimarães, em uma colina sobre a cidade, e sua alta praça domina o horizonte. A construção começou no século X para defender um mosteiro próximo de um ataque dos mouros e dos normandos. O castelo sofreu muitas reformas no século XII, quando se tornou uma residência real. Segundo a tradição, foi onde nasceu Afonso, o primeiro rei do país. Por conta disso, o castelo é chamado de o berço da nação. Como o palácio vizinho, ele caiu em desuso durante o século XIX e quase foi demolido. Felizmente, ele foi preservado e restaurado, sendo declarado um monumento nacional em 1910. O castelo e o palácio são partes importantes da história de Portugal. Doze quilômetros ao norte ficam a cidade de Braga e, no topo de uma colina, 2 eminentes santuários. O primeiro é o Santuário do Sameiro, um dos centros de devoção mais populares e importantes de Portugal. Em estilo neoclássico, a construção começou em 1863 em homenagem à crença da Imaculada Conceição e só foi concluída na década de 1980, 120 anos depois. No topo, encontram-se 2 pilares sustentando as estátuas de Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Perto do Sameiro, na mesma colina, está outro santuário, o do Bom Jesus do Monte. O que está de pé hoje foi construído no século XVIII. Sua característica mais dominante é a escadaria dupla, em estilo barroco, construída como uma representação da Via Sacra. Os fiéis sobem as escadas e passam pelas estações da Via Crucis para penitência e contemplação. Várias pequenas capelas octogonais foram construídas com cenas que sucedem à crucificação. O padrão em zigue-zague da escadaria é dedicado às 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E as pequenas fontes nos pontos onde as escadas se cruzam dão a ideia de purificação aos fiéis. A construção do atual santuário começou em 1781
e substituiu várias igrejas mais antigas. A primeira era de 1373. O estilo é o neoclássico, que estava em voga na época. No século XIX, uma ferrovia funicular foi construída ao lado da escada para facilitar o acesso à igreja, e ainda é utilizada hoje em dia. "15 quilômetros a oeste ficam a costa e o porto de Viana do Castelo. O rei Afonso III fundou a cidade em 1253. Portugal sempre teve uma grande afinidade com o mar, e alguns dos maiores exploradores do século XV eram de lá, como Vasco da Gama, que chegou às Índias em 1498. Deste porto, exploradores menos conhecidos embarcaram para encontrar novos mundos. Um deles foi fazer um mapa até o Congo, na África, e outro detalhou a rica pesca que se obtém no mar perto de Newfoundland, no Canadá. Seguindo para o sul pela costa oeste, encontram-se inúmeros resorts em frente a praias de areia e mares de água transparente. É um lugar popular para portugueses que querem se afastar das cidades grandes. Esta região se chama Costa Verde e é proibido fazer loteamentos nela. No passado, a costa foi explorada pela indústria, inclusive por uma das maiores refinarias de petróleo do país em Lessa da Palmeira. Envolto em névoa, o Rio Douro desemboca em um estuário de quase 2 quilômetros de extensão. É um dos maiores rios da Península Ibérica, com um comprimento de 885 quilômetros. No fim, encontra-se a segunda maior cidade de Portugal, o Porto. A cidade é um dos centros mais antigos da Europa. Na época romana, era chamada de Porto Cali, e já foi sugerido que talvez essa seja a origem do nome Portugal. No século XI, a cidade lucrava com a venda de mantimentos para os cruzados a caminho da Terra Santa. E 4 séculos depois, o porto fez uso da riqueza trazida de volta do mundo recém-descoberto. Uma das melhores vistas da cidade é de cima da Torre dos Clérigos, construída no século XVIII. Com 75 metros de altura, é uma das construções mais altas de Portugal. Da torre, é possível ver o rio, que é a essência vital da cidade há séculos. Foi de lá que, em 1415, o infante Dom Henrique, filho do rei português, embarcou em uma viagem para explorar a costa do norte da África, dando início à era das grandes navegações. Hoje o porto não recebe mais navios cheios de mercadoria do mundo todo. Apenas barcos de turismo que transportam passageiros pelo rio. O barco atual lembra o rabelo, embarcação usada para carregar barris da única mercadoria que ainda floresce na margem oposta. A mercadoria é o vinho do Porto, batizado em homenagem à cidade, e os barris são originários dos vinhedos rio acima. O complexo em Vila Nova de Gaia está no centro da produção de vinho do Porto. É nestas adegas que o vinho é envelhecido. E mais de 50 empresas se encontram nestas ruas estreitas. Hoje em dia, adegas mais modernas envelhecem esta bebida popular, cujas raízes remontam ao século XVII. Dizem que um mercador de vinhos britânico enviou os filhos a Portugal para que encontrassem uma fonte de vinho. Eles encontraram um mosteiro cujo abade acrescentava conhaque a um vinho tinto local durante a fermentação, ao invés de depois. O produto era similar ao vinho do Porto. A cidade do Porto também é conhecida pelo número de pontes. A primeira foi construída em 1803, mas acabou sendo destruída em uma guerra com a Espanha e a França 3 anos depois. Foi só em 1877 que a ponte de Dona Maria Pia foi construída por Gustave Eiffel, que também deu seu nome à torre que projetou em Paris.
Em 1991, a ponte foi substituída pela de São João. Em 1886, a ponte de Dom Luís foi construída por um parceiro de Eiffel. Nela, trens andam na parte de cima e carros na de baixo. Na época, era a ponte mais longa de seu tipo no mundo. Quando a ponte de Arrábida foi construída na nascente do rio em 1963, era a maior ponte de arcos de concreto do mundo. Em 1995, a Ponte do Freixo foi feita para que carros pudessem ir para Lisboa. A ponte mais recente é a Infante Dom Henrique, concluída em 2003. A leste do porto, a paisagem fica mais montanhosa, e pequenos vilarejos são cercados por campos escalonados. A agricultura em Portugal é baseada em fazendas familiares de tamanho pequeno e médio. E como o programa já mostrou, muitas delas plantam árvores de carvalho para usar a casca na produção de rolhas para os vinhedos. Um desses vinhedos faz um vinho famoso desde os anos 1940, o Mateus Rosé. No rótulo da distinta garrafa redonda está uma foto do Palácio de Mateus. Construído em 1745, o Palácio de Mateus é considerado um dos exemplos mais perfeitos da arquitetura barroca em Portugal. Uma pequena capela para a família foi incorporada ao projeto. A casa está rodeada por jardins formais do mesmo período. Um arquiteto italiano chamado Nicolau Nasoni projetou o complexo inteiro e passou o fim da vida em Portugal após receber uma série de comissões. A casa agora pertence a uma fundação que realiza atividades culturais relacionadas à música, à literatura e às artes visuais. O Rio Douro, que nasce na Espanha antes de desembocar no Mar do Porto, é um dos rios europeus mais bonitos e virgens. Um trecho do Douro, a leste do porto, foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001, na categoria Paisagem Cultural. Os vinhedos bem cuidados fazem padrões impressionantes nos declives perto do rio, por onde barcos de turismo passam lentamente, permitindo que os passageiros apreciem a vista. Há séculos, os vinhedos são dedicados a vinhos e ao vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho fortificado produzido exclusivamente na região do Vale do Douro. O nome da bebida data do século XVII, de quando as remessas saíam da cidade do Porto. O vinho é fortificado com um destilado natural de uva chamado de aguardente, a fim de parar a fermentação e permitir que os açúcares residuais aumentem a concentração de álcool. Esse vinho é normalmente mais rico, doce e pesado do que os outros, e tem um teor alcoólico entre 19% e 20%. O vinho do Porto ficou muito popular entre os ingleses no século XVIII devido às guerras contra a França, que suspenderam o comércio de vinhos. Por conta disso, comerciantes da Inglaterra abriram negócios no Porto que funcionam até hoje, como Colburns, Croft, Sandeman e Taylors. O preço varia muito. Encontram-se variedades baratas de $10 e garrafas que custam dezenas de vezes mais. Longe do rio, a paisagem fica menos fértil, com vales com rochas espalhadas. A fronteira com a Espanha fica a apenas 15 quilômetros a leste, e em uma planície extensa e aberta há uma série de castelos protegendo essa demarcação desde o século XIII. No topo de colina está o vilarejo fortificado de Castelo Rodrigo.
O castelo foi construído há 800 anos e, durante os séculos seguintes, não teve uma história pacífica. Portugal passava por uma guerra civil e o castelo, assim como o vilarejo dentro dos muros, ainda tem marcas dessa disputa territorial. O vilarejo ainda tem a maioria dos muros, e hoje em dia, em épocas mais pacíficas, uma das torres de guarda foi transformada em um interessante telhado verde. No século XVI, o rei Filipe de Espanha tomou a cidade e o castelo, e o governador português local se aliou aos espanhóis. Quando eles se retiraram, a população se revoltou e queimou o palácio em 1640. As ruínas são testemunhas da traição do governador. A 11 quilômetros a sul fica o Castelo de Pinhel, que já foi um ponto importante na rede de fortalezas ao longo da fronteira. Um lugar perigoso durante os séculos XIII e XIV. Ataques espanhóis eram frequentes e lealdades eram sempre divididas. Era comum que castelos sofressem ofensivas, fossem sitiados e depois reconstruídos. Em Pinhel, grande parte do muro que rodeia a cidade ainda está de pé, assim como 2 das 6 torres originais. Quase 500 anos depois, no início do século XIX, o castelo foi tomado pelos franceses durante as Guerras Napoleônicas. Eles ocuparam a Espanha e queriam ocupar Portugal também, mas foram impedidos pelas forças portuguesas e britânicas sob o comando do futuro Duque de Wellington. Hoje, 20 dos castelos fronteiriços sobrevivem para lembrar os séculos de disputa. Das 2 torres ainda de pé, é possível ver uma das maiores fortalezas, que se revela a leste, a poucos quilômetros da fronteira, em Almeida. No século XVIII, 2 fortalezas protegiam a fronteira portuguesa: Elvas, no sul, e Almeida, no norte. As fortificações datam do século XVII e foram construídas no estilo em voga pelos espanhóis depois de terem destruído o castelo anterior. Em volta das ruínas estão 6 baluartes com uma vala seca esculpida direto na rocha. Havia espaço para 100 armas, algumas das quais estavam em plataformas protegidas do fogo inimigo. Em agosto de 1810, as forças portuguesas e britânicas foram obrigadas a se retirar da Espanha, ao encontrarem um exército francês muito mais poderoso. Wellington deixou o coronel Cox protegendo Almeida o máximo possível para que suas tropas pudessem se retirar com segurança. Os franceses sitiaram a fortaleza com uma enorme demonstração de força, mas ela sobreviveu. Mas na noite de 26 de agosto, os franceses deram um tiro que acabou caindo no jardim do castelo. O tiro incendiou uma trilha de pólvora e detonou 68 toneladas de pólvora e mais de 1 milhão de cartuchos de munição. Segundo testemunhas, o chão tremeu e um redemoinho de fogo se ergueu da torre, como a erupção de um vulcão. Blocos de pedra foram arremessados no ar e até mataram franceses que estavam nas trincheiras. 2 dias depois, sem munição, o coronel Cox foi forçado a entregar Almeida para os franceses. Ele esperava segurar os inimigos durante meses, mas só aguentou 5 semanas. Almeida lembra todos do passado turbulento de Portugal. E é um lugar dramático para encerrar a jornada.
Esta viagem começa próximo do centro de Portugal, no Castelo de Linhares, antes de seguir rumo ao sudoeste até a bela cidade de Coimbra e sua antiga universidade. De lá, é feita uma visita a 2 mosteiros espetaculares, em Batalha e Tomar, antes de seguir para o litoral até o resort de Nazaré. Ao sul, um pouco mais para dentro, fica a impressionante cidade murada e o castelo de Óbidos. E no litoral estão as encostas íngremes de Cabo da Roca. Seguindo pelo litoral, a viagem passa por uma série de belíssimas praias e resorts, incluindo Cascais e Oeiras, antes de subir o Rio Tejo e chegar ao destino final: Lisboa, a capital de Portugal. Na região montanhosa de Guarda e no Parque Natural da Serra da Estrela, fica o vilarejo isolado de Linhares, que é habitado desde os tempos do Império Romano. Antes da ocupação, aqui viviam os lusitanos, a tribo ibérica da qual se acredita que todos os portugueses descendam. No século XIII, o castelo foi reconstruído sob a regência do rei Diniz e teve uma função importante nos primeiros estágios da formação da nacionalidade portuguesa. O castelo foi muito danificado e negligenciado ao longo dos anos, mas as 2 torres que persistiram, com vista para o vale, dão uma ideia da sua importância no passado. Elas estão abertas ao público e a vista da paisagem do topo do castelo é admirável. Em 1991, o governo instituiu o Programa de Aldeias Históricas, no qual 12 delas foram identificadas pela importância e necessidade de restauração, além de promoção. Uma delas é o antigo vilarejo de Piódão. Neste vilarejo, todas as casas são construídas com xisto, um tipo de pedra que se lasca facilmente e constitui um material de construção prático e resistente. Os telhados são de ardósia. Outra característica única das casas é o uso de tinta azul para as portas e janelas. Conta-se que o motivo para isso é que a única loja que vendia tinta só dispunha da cor azul. Como a aldeia era muito isolada, simplesmente não havia outras cores. Seja qual for o motivo real, Piódão é muito singular. E agora, graças ao Programa de Aldeias Históricas, é um destino frequente entre os turistas, que trazem recursos cruciais para o vilarejo. O rio Mondego corre por entre as montanhas e passa pela cidade de Coimbra. É um dos centros urbanos mais importantes do país e foi a capital de Portugal durante a Idade Média. A cidade foi fundada pelos romanos, depois tomada pelos visigodos, depois pelos mouros e, finalmente, conquistada em 1064 pelo povo português emergente. Durante a era dos descobrimentos do país, quando os exploradores partiam pelos mares em busca de novos mundos, Coimbra se desenvolveu como centro cultural. As ruas antigas contam com muitos monumentos, incluindo um grande número de igrejas. E sobre a colina da qual se avista o rio está a Universidade de Coimbra, uma das mais antigas universidades do mundo em atividade contínua. Ela foi fundada em 1290, mas foi transferida para Lisboa em 1338 por ordem do rei, quando a cidade se tornou a capital do país. Depois, em 1597, a universidade retornou para Coimbra, se expandindo e passando a ocupar o antigo Palácio Real. Naquela época, as únicas disciplinas que se ensinavam eram teologia, medicina e direito. No século XVIII, foram introduzidas novas matérias, incluindo estudos científicos. A coleção de instrumentos antigos que a universidade guarda daquela época é uma das mais importantes da Europa. Atualmente, ela tem 7 faculdades e cerca de 20 mil estudantes. É por isso que Coimbra foi apelidada de a Cidade dos Estudantes. Portugal conta com um grande número de magníficos mosteiros históricos. 2 deles ficam a somente 30 quilômetros de distância um do outro. O primeiro fica em Batalha
e é um dos mais originais e elaborados exemplares do período gótico tardio de Portugal. E agora é um patrimônio mundial da Unesco. O mosteiro foi erguido no século XIV, por ordem do rei João, em gratidão à Virgem Maria por uma batalha vitoriosa. As obras prosseguiram durante quase 200 anos e só foram interrompidas porque o rei decidiu investir todo o esforço e o dinheiro em outro mosteiro em Lisboa. É por isso que uma das capelas nunca foi terminada. Porém, foi o exército francês, no início do século XIX, que causou os danos mais graves, saqueando e incendiando o complexo. Ele passou 30 anos em ruínas, até que se decidiu iniciar uma imensa restauração, que iria levar mais de 6 décadas. Em 1907, ele foi decretado Monumento Nacional. Sobre uma colina próxima de Tomar está o Convento de Cristo. Este enorme complexo ilustra 7 séculos da história de Portugal. Os romanos realizavam cultos neste local antes da construção da primeira parte do mosteiro e do castelo no século XII. O terreno havia sido concedido aos Cavaleiros de Jerusalém, mais conhecidos como Cavaleiros Templários, pela ajuda na luta contra os mouros, e foram eles que construíram a Igreja Redonda. Também ergueram o castelo, pois os mouros continuaram atacando Tomar até serem expulsos definitivamente da Península Ibérica. O castelo fazia parte de um sistema defensivo que visava proteger a fronteira do jovem reino cristão contra os mouros, que ocupavam a maior parte do que hoje é a região norte de Portugal. Quando a França perseguiu os cavaleiros e os tornou ilegais no século XIV, o rei Diniz de Portugal fundiu os templários à Ordem Portuguesa dos Cavaleiros de Cristo, transferindo a sede para Tomar. O rei seguinte, Dom Henrique, o Navegador, transformou os cavaleiros em navegadores e, no século XVI, os utilizou para expandir o reino e levar a palavra de Deus para outros continentes. Enquanto isso, eram erguidas novas construções monásticas em Tomar, entre elas um novo claustro e um dos mais belos exemplares de arquitetura renascentista de Portugal. Porém, como aconteceu em batalha em 1810, o exército francês tomou a Ordem de Cristo e a transformou em quartel militar, causando muitos danos irreparáveis. Apesar disso, o que resta é um dos monumentos arquitetônicos mais singulares e impressionantes de Portugal. A água é essencial à vida. Como não havia um poço no mosteiro, a água precisava ser carregada ou bombeada do vale e armazenada em tanques. Mas no século XVII, um grande aqueduto foi construído a partir do vilarejo de Pegões, onde havia 4 poços. Ele tem 6 quilômetros de comprimento e 160 arcos, incluindo uma seção de 2 níveis, com 30 metros de altura, que atravessa o vale. Atualmente, as represas formam grandes reservatórios, que são muito necessários com o clima seco de Portugal. Este fica em Castelo do Bode e é o segundo maior corpo de água doce do país. Os rios também fornecem água doce, e o Tejo é o rio mais longo da Península Ibérica, com pouco mais de 1.000 quilômetros de extensão. Ao longo desse percurso, há muitos afluentes, que descem das montanhas e correm para o sul. Esse é o rio Zézere, em Constância. Quando o Tejo começa a correr numa planície, já perto do fim do trajeto até o mar, ele contorna um dos castelos mais pitorescos de Portugal, Almourou. Construído no século XII numa ilha, o castelo fazia parte de uma linha de fortificações defensivas, entre as quais estava Tomar. E assim como Tomar, era uma fortaleza dos Templários. O castelo de Almourou é um dos melhores exemplos de fortes militares da reconquista de Portugal pelas forças cristãs, além de representar a era dos Cavaleiros Templários. Após a expulsão dos mouros, a importância estratégica do castelo diminuiu e ele foi abandonado.
aos poucos foi se transformando em ruína. Foram os ideais românticos do século XIX que acabaram levando à restauração do castelo, que recuperou a antiga glória. Uma das maravilhas de Portugal é o litoral, onde o Oceano Atlântico erodiu as encostas e criou amplas praias de areia. Um século atrás, Nazaré era um pequeno porto de pesca. Mas o turismo em massa do século XX mudou tudo, como aconteceu com muitas outras vilas espalhadas pelo litoral. Agora, os próprios pescadores se tornam uma atração turística ao porem as cavalas para secar. A cidade se divide em duas. No topo da falésia, o bairro de Sítio oferece as melhores vistas do litoral e é ligado ao bairro da Praia, embaixo, por um funicular. A Praia de Nazaré é considerada uma das melhores do país. Em certas épocas do ano, as ondas atraem surfistas de todo o mundo. Mas para a maioria das pessoas, é um lugar para relaxar e tomar sol. Fora dos resorts no litoral, é como se o tempo voltasse atrás. As antigas aldeias no topo das colinas oferecem uma visão do Portugal de outrora. Esta é a cidade murada de Óbidos, cuja história remonta aos mouros no século X. O nome deriva do termo latino oppidum, que significa cidade fortificada. No século XII, o rei deu a cidade e as terras que a circundam para a rainha. Elas passaram 600 anos nas mãos da realeza, até a abolição da monarquia em 1883. Uma vez por ano, a cidade recria o espírito da Idade Média, com um mercado no qual estandartes e bandeiras heráldicas dão o tom, e a população local se veste como comerciantes, malabaristas, bufões, menestréis e soldados. Acima da cidade fica o castelo, que ao longo dos anos teve partes adicionadas e foi modernizado. Agora, a antiga residência real é uma pousada histórica, em que os hóspedes podem sentir o peso do passado ao caminharem pelos jardins e pelo pátio por onde as rainhas de Portugal pisaram. Um dos motivos de orgulho de Portugal é que as encostas em torno do Farol do Cabo da Roca são o ponto mais ocidental da Europa. Foi descrito por Camões no século XVI como aqui onde a terra se acaba e o mar começa. O ponto é identificado por um memorial na beira das falésias. O farol entrou em operação em 1772. Com o passar do tempo, foi sendo atualizado com as novas invenções, como o advento da eletricidade em 1897 e o gás de acetileno em 1917, que emitia um facho mais intenso. Hoje em dia, ele é totalmente automatizado. O farol fica acima de uma praia muito popular, distante somente 30 quilômetros de Lisboa. Para evitar que o litoral e a região montanhosa e verde próxima fossem urbanizados, em 1994, se decidiu criar uma reserva nesta área. O Parque Natural de Sintra-Cascais abrange uma área de 145 km². O vento e as ondas garantem a popularidade dos esportes aquáticos, entre eles o kitesurf, além, é claro, do grande número de surfistas experientes que ficam sentados nas pranchas à espera da melhor onda. Há também aqueles que estão começando a aprender a surfar. Há tempestades frequentes vindas do Atlântico, e o litoral rochoso se torna perigoso para embarcações de todos os tamanhos. No outro extremo da baía, marcando um promontório perigoso, está o Farol de Cabo Raso, construído em 1893. Foi eletrificado em 1947 e modernizado em 2003, recebendo um holofote mais potente.
Um dos resorts mais populares do litoral, já mais próximo de Lisboa, é Cascais. A popularização dos banhos de mar foi o impulso que transformou este lugar de uma vila de pescadores em uma cidade litorânea. A transformação ganhou força quando a família real construiu uma casa aqui, sendo seguida pela nobreza, que construiu elegantes residências, convertendo Cascais num local chique e sofisticado. Com a infraestrutura moderna de transporte, muita gente faz o trajeto de Cascais para Lisboa diariamente pela Avenida Marginal, que é famosa pelos motoristas que dirigem em alta velocidade, especialmente os motociclistas. Como consequência, o índice de acidentes é extremamente alto. Poucos quilômetros ao norte é permitido acelerar o quanto quiser no circuito de Estoril. A pista, inaugurada em 1972, tem pouco mais de 4 quilômetros. O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Portugal ocorreu aqui até 1997. Estoril ainda recebe o Grande Prêmio de Motociclismo e outras provas da modalidade. O circuito também oferece cursos de competição, como estas pessoas estão prestes a descobrir assim que os outros motociclistas completarem as voltas. No alto, com vista para o circuito, está um dos mais românticos castelos portugueses do século XIX, o Palácio Nacional da Pena. Ele fica numa área militar que não permite voos, então a única vista possível é de longe. Mas mesmo à distância, se vê que o castelo tem uma mistura de estilos incluindo gótico, islâmico e renascentista italiano. De volta ao litoral, começam a surgir os subúrbios de Lisboa, embora ainda haja resorts à beira do mar. Esta é a praia de Carcavelos, a maior neste trecho de litoral. Devido à proximidade de Lisboa, é um lugar concorrido durante os fins de semana de verão. Logo adiante, há um lembrete do passado de Portugal, na forma do Forte de São Julião da Barra. É a maior fortaleza costeira do país e foi projetada para defender a entrada do rio Tejo. Agora é a residência oficial de um ministro do governo. Outro tipo de autoridade é administrada deste centro de controle marítimo de aspecto futurista. Em 2011, o Porto de Lisboa registrou um novo recorde, de 330 grandes cruzeiros que chegaram e partiram, sem contar as centenas de navios de carga. Lisboa é a capital de Portugal e a maior cidade do país. Possivelmente, foi fundada pelos fenícios como porto comercial mais de 3.000 anos atrás. A forte influência árabe se deve aos 450 anos de ocupação dos mouros, até o país ser reconquistado pelos portugueses no século XII. A cidade foi construída sobre 7 colinas com vista para o rio Tejo, que reflete luz na cidade. Lisboa já foi o centro de um grande império que se estendia do Brasil, a oeste, até a Índia, no leste, e grande parte da cidade reflete esse passado. A Era dos Descobrimentos deu origem a grandes riquezas quando, em 1497, Vasco da Gama estabeleceu uma rota para a Índia, passando pelo Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, dando início ao que se denominou a Era de Ouro. O período é celebrado no Monumento aos Descobrimentos. O original foi projetado em 1939 para abrir a Feira Mundial Portuguesa e depois foi retirado. Em 1958, decidiu-se instalar uma cópia ampliada e permanente no mesmo lugar. Ele tem 52 metros de altura, com 16 exploradores de cada lado, como se estivessem no convés inclinado de um navio sob as velas infladas. Na proa está Dom Henrique o Navegador,
o terceiro filho do rei, que teve um papel importante nesse período de explorações. O monumento fica no local de onde esses homens valentes e intrépidos embarcaram rumo ao desconhecido, nos séculos XV e XVI. Perto dali fica a Torre de Belém, construída no estilo gótico tardio português pelo rei João, pai de Dom Henrique, o Navegador. A torre era parte do sistema de defesa e também um ponto de entrada simbólico de Lisboa. Não é difícil imaginar como seria estar no topo e olhar para o mar, à espera de navios que retornassem de novos mundos, talvez carregados de tesouros. Mas a vista não era das melhores de dentro das masmorras, onde prisioneiros do Estado eram mantidos até meados do século XIX. Atualmente, a Torre de Belém é uma das atrações mais visitadas de Lisboa. Sua importância foi reconhecida em 1983, quando foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Diante do Rio Tejo fica a Praça do Comércio, que é mais conhecida como Terreiro do Paço. Aqui ficava o Palácio Real, até que no século XVIII, um terremoto seguido de um tsunami o destruiu, assim como grande parte da cidade. Num intenso esforço de reconstrução, uma nova praça foi erguida. Os edifícios foram ocupados por serviços de alfândega e autoridades portuárias, e daí se originou o nome Praça do Comércio. Uma das atrações turísticas preferidas é o Elevador de Santa Justa. Foi construído como forma de ligar as ruas baixas da cidade à Praça do Carmo, que fica no alto. Era uma subida árdua nos meses quentes. O elevador foi inaugurado em 1902. Tem capacidade para 25 passageiros e sobe 45 metros. Em frente, numa das 7 colinas de Lisboa, está o Castelo de São Jorge, que data do século VI. Ele foi dedicado ao santo padroeiro da Inglaterra quando Portugal e Inglaterra assinaram um tratado de paz duradouro em 1371. Lisboa também tem um lado moderno, o Parque das Nações, local da Exposição Mundial de 1998. Após o encerramento, a área foi sendo transformada, com várias construções novas que incluem quarteirões comerciais e residenciais, hotéis, shopping centers, museus e espaços abertos, criando um interessante contraste com a cidade histórica a poucos quilômetros de distância. Os turistas podem pegar o teleférico sobre a orla, que oferece vistas espetaculares, entre elas a da Ponte Vasco da Gama. Ela foi inaugurada a tempo para a Exposição Mundial de 1998, celebrando 500 anos da descoberta da rota marítima para a Índia por Vasco da Gama. O último destino desta viagem domina a orla histórica de Lisboa. Esta é a Ponte 25 de Abril. Ela leva esse nome porque em 1974 foi a data de início da Revolução dos Cravos, que tirou a ditadura do poder. A ponte, inaugurada em 1966, costuma ser comparada à ponte de Golden Gate, em São Francisco. Mas, na realidade, se inspira na ponte de Auckland, a poucos quilômetros de distância. E guardando a ponte e Lisboa está o enorme monumento a Cristo. Erguido em 1959, em agradecimento a Deus por proteger Portugal dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Um lugar marcante para terminar esta jornada.
Esta viagem começa na região costeira de Portugal, no estuário do Rio Tejo. De lá, a viagem segue até a costa da Caparica, a praia mais longa da Europa. Ao sul, fica o estuário do Rio Sado, famoso pela vida selvagem diversificada. No interior, passando pelos vilarejos de mármore branco e arvoredos de sobreiro da planície do Alentejo, o destino seguinte é Évora e seu templo romano. Após explorar os castelos antigos de Arraiolos e Évora Monte, a jornada passa pelas pedreiras de mármore de Vila Viçosa. Por último, na fronteira com a Espanha, a viagem termina na cidade com a maior fortificação do mundo, Elvas, e seu forte em forma de estrela. Os celtas, romanos, mouros e espanhóis deixaram marcas indeléveis nesta terra antiga. Mas Portugal sobreviveu esse tempo todo. Esta é a desembocadura do Tejo no Oceano Atlântico. O Tejo é o rio mais longo da Península Ibérica, viajando 1.038 quilômetros desde a nascente na Espanha, atravessando Portugal e correndo até o mar, onde criou um extenso ambiente marinho chamado de Estuário do Rio Tejo. Na margem sul, fica o pequeno vilarejo de pescadores de Cova do Vapor. Desde a década de 1940, seus habitantes sofrem com erosão costeira e aumento do nível do mar, tendo sido obrigados a se mudar inúmeras vezes. O resultado foi esta mistura de casas de madeira construídas em um labirinto de ruas estreitas e sinuosas. Com 30 quilômetros de comprimento, esta é a praia contínua mais longa da Europa, a Costa da Caparica. Seu nome vem de um conto local sobre a generosidade surpreendente de uma senhora. Dizem que ela doou moedas de ouro costuradas em sua capa para a cidade construir uma igreja. Como a cidade vizinha, a Costa da Caparica também sofreu muita erosão costeira. Por conta disso, autoridades implementaram políticas novas para tentar evitar a perda do litoral e proteger o vulnerável ecossistema. Recentemente, passeios de helicóptero se tornaram cada vez mais populares entre os turistas, que querem conhecer a beleza espetacular de Portugal do céu. Este Rios 500 é um dos 90 helicópteros civis registrados no país. O desenvolvimento deste modelo versátil e leve começou no meio dos anos 1950 e teve um papel importante para os Estados Unidos nas guerras do Vietnã e do Golfo. O Rios 500 é popular com civis, mas também é útil para trabalhos agrícolas e policiais. Do Parque Natural da Arrábida é possível ver a Península de Troia. Durante milhares de anos, sedimentos depositados pelo rio Sabo se misturaram com a areia carregada pelo Oceano Atlântico e formaram esta faixa de terra. A ilha, colonizada pelos romanos e chamada de Ácala, tem muitos tesouros arqueológicos. As escavações começaram na década de 1850 e a cidade de Setóbriga, do século I, foi descoberta. Apesar de a pesca ser a indústria principal há séculos, as águas em volta da ilha divertem cada vez mais visitantes graças a um aumento no turismo. Mas apesar de sua popularidade, Troia conseguiu encontrar um equilíbrio moderno e delicado entre lazer turístico e beleza natural. Do outro lado do estuário encontra-se Setúbal,
a quarta maior cidade de Portugal e o terceiro maior porto. Antigamente, era um vilarejo de pescadores que dependia de sardinha enlatada, mas hoje tem tudo o que se espera dos balneários de verão. No entanto, ainda é possível encontrar laços visíveis com seu passado, como o imponente Castelo de São Filipe do século XVI, construído para defender a armada de um ataque inglês. Desde 2002, Setúbal integra a lista das 30 baías mais lindas do mundo. A próxima parada, o estuário do Rio Sado, é uma reserva natural oficial e uma região de proteção de aves. O território tem uma área superior a 23 mil hectares e mais de 3 mil espécies de animais já foram encontradas, como golfinhos nariz de garrafa que habitam a lagoa costeira. Campos de arroz e pesca são comuns no vilarejo de Santa Catarina. Há muito tempo um centro agrícola importante para a região de Setúbal. A jornada agora chega ao vilarejo de Cabrela, nas profundezas da região do Alentejo. Vilarejos de mármore caiado como este são encontrados em todo o interior português. A pintura com cal serve como repelente de insetos e desinfetante, além de criar um selo que preserva e protege a pedra da ação do clima. O resultado é um leve brilho na superfície, pois a luz se reflete nos cristais de calcita encontrados no mineral. Este brilho contribui para a beleza dos vilarejos de mármore tradicionais de Portugal. Campos de trigo e planícies ondulantes se estendem pela região do Alentejo. Arvoredos de oliveiras e sobreiros são abundantes. O sobreiro é uma sempre-viva encontrada em regiões da África e da Europa meridional. Como as árvores são muito abundantes aqui, metade da cortiça do mundo é produzida em Portugal. A extração pode ser feita de 9 em 9 anos. E uma nova camada começa a se formar na árvore assim que a anterior é retirada. Os sobreiros são protegidos em Portugal e é ilegal cortar as árvores sem permissão do Ministério do Meio Ambiente. A cortiça aguenta condições climáticas piores que outros tipos de madeira. Durante o século XIV, exploradores portugueses usaram cortiça na construção de navios por conta da flutuabilidade e durabilidade. Mas foi Robert Hooke, cientista inglês do século XVII, que começou a usar esse material em rolhas de garrafas de vinho. Belos resorts como este são encontrados no meio dos arvoredos no interior português. Esses destinos estão cada vez mais populares entre turistas que querem fugir do agito da vida urbana. O destino seguinte é o pitoresco vilarejo de Arraiolos, nas colinas do Alentejo. A população mal passa de 3 mil pessoas e as tradições locais são bem preservadas. Tapeçarias mouras feitas à mão são produzidas da mesma forma há 500 anos. E na colina acima da cidade fica o Castelo de Arraiolos do século XIII. Quando Dom Fernando subiu ao poder no século XIV, os ocupantes do forte já tinham começado a migrar para terras mais baixas para fugir do frio e do vento do alto da colina. Apesar de conceder uma série de privilégios, ele não conseguiu convencer as pessoas a ficarem. O castelo acabou ficando com Dom Nuno Álvares Pereira, que ganhou o título de Conde de Arraiolos. O forte foi usado como uma base militar para expedições, mas acabou sendo abandonado 400 anos atrás.
O único edifício remanescente é a igreja, construída no século XVI. O forte foi classificado como monumento nacional nos anos 1960 e passou por reformas. O destino seguinte é a antiga cidade de Évora, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. Um de seus prédios mais incríveis é a Catedral. A data da construção é motivo de debate. Muitas pessoas acreditam que o edifício ficou pronto em 1204 em um local previamente ocupado por uma mesquita. Apesar de ter sido reformado várias vezes ao longo de sua história, ainda é um dos exemplos mais espetaculares de arquitetura gótica no sul de Portugal. A Catedral de Évora é também uma das maiores igrejas episcopais construídas durante o período medieval no país. Suas muralhas e torres imponentes expressam a magnífica força e tamanho da fortaleza igreja. A catedral e seu vizinho antigo, o Templo Romano, representam dois períodos históricos muito diferentes. Também chamado de Templo de Diana, ele foi construído 1000 anos antes da catedral. Ele foi usado durante a Inquisição para execuções e serviu como abatedouro até 1870. Nos arredores da cidade fica o convento de Santa Maria Scala Coeli do século XVI. Scala Coeli significa escada para o céu. Os monges que habitam o convento são integrantes da Ordem Cartucha e têm pouquíssimo contato com o mundo exterior. A fé deles se concentra na prática de solidão e silêncio. Eles foram expulsos em 1834 durante o governo liberal de Portugal, e o convento foi vendido para uso agrícola. Mas o neto do comprador permitiu que eles voltassem em 1960. Hoje, 14 monges habitam o mosteiro. Seguindo para o norte, no alto da Serra d'Ossa, encontra-se a cidade de Évora-Monte. Depois de derrotarem os mouros em 1160, os portugueses fizeram várias tentativas frustradas de povoar a região. O assentamento permanente só ocorreu em 1306, quando Dom Diniz ordenou que a cidade fosse fortificada. Mas em 1834, Évora-Monte garantiu seu lugar na história de Portugal, por ser o lugar onde assinaram o tratado para encerrar a Guerra Civil do país. O tratado é conhecido como Concessão de Évora-Monte. Este castelo, descrito como o limite norte do nascer da lua, é um símbolo de força no meio da planície do Alentejo há quase 7 séculos. Depois de sofrer muitos estragos no terremoto de 1531, foram feitas reformas em um estilo renascentista italiano. A jornada continua até as pedreiras perto de Vila Viçosa. O mármore rosa Portugal, extraído aqui, é encontrado em todos os aspectos da arquitetura urbana das cidades circundantes e além. A pedra é extraída do anticlinal de Estremoz, uma formação geológica elíptica de 40 quilômetros de extensão. Sua criação começou 500 milhões de anos atrás, quando sedimentos de organismos de água superficial se combinaram para formar uma camada espessa de calcário. Depois, lava vulcânica correu por cima, o que criou a pressão e o calor necessários para transformar a mistura no lindo mármore atual. As pedras de Vila Viçosa são extraídas desde muito tempo atrás.
O uso mais antigo do mármore desta região foi descoberto na lápide de um capitão cartaginense de 370 a.C. Hoje em dia, o mármore rosa Portugal é exportado para vários países. Situada em uma das regiões mais exuberantes de Portugal e rodeada de laranjais, encontra-se a encantadora cidade de Vila Viçosa, que também significa Vale Fértil. A cidade ganhou esse nome quando os mouros foram expulsos em 1226. Com 160 pedreiras por perto, mansões, igrejas e ruas de mármore rosa são uma característica regional. Os duques de Bragança, descendentes do filho ilegítimo de Dom João I, vieram para cá no século XV. O nome Bragança é sinônimo de aristocracia portuguesa. Jaime, o quarto duque e filho de Dom Fernando II, ordenou a construção do Paço Ducal em 1501. Ele se recusava a morar no primitivo castelo antes habitado pelos Bragança pela associação com a execução de seu pai. Jaime, cuja estátua foi construída na entrada, era considerado melancólico. Ele assassinou a própria esposa por suspeitar que ela estivesse tendo um caso. A fachada principal é totalmente coberta de mármore rosa do Anticlinal de Estremoz. E o estilo arquitetônico foi inspirado pelo Renascimento italiano. O Jardim da Duquesa é composto por formas geométricas complexas e intricadas. O palácio passou por inúmeras reformas e obras ao longo de sua história. Hoje, ele tem um museu e foi designado como a casa de verão oficial do presidente de Portugal. A parada seguinte é a majestosa cidade do Alandroal, situada no fértil interior de Portugal, perto da fronteira com a Espanha. Seu nome pode ter vindo da abundância de loendro na região. O castelo fica no centro da cidade e é um dos melhores exemplos de arquitetura islâmica na região do Alentejo. Construído durante o reinado de Dom Dinis, foi feito para proteger a fronteira da cidade que acompanha o rio Guadiana. As datas de construção gravadas nas portas mostram que a primeira pedra foi colocada em fevereiro de 1294 e o trabalho foi concluído 4 anos depois, em 1298. O castelo foi declarado um monumento nacional em 1910. O encantador vilarejo de Monsaraz está rodeado de campos de flores selvagens e oliveiras. É a residência de apenas 150 pessoas, e visitantes são incentivados a conhecer o local a pé, já que automóveis não são permitidos. Ele foi recapturado dos mouros em 1167 pelo famoso soldado Geraldo Sem Pavor. Monsaraz estava acostumado com os ataques frequentes, mas o mais surpreendente ocorreu quando o vilarejo foi tomado em 1381 pelo Conde de Cambridge, enfurecido pela anulação de seu noivado com a filha de Dom Fernando I. O inglês descontou sua raiva na cidade e conquistou o castelo. Em um ataque surpresa 4 anos depois, forças espanholas tomaram de volta a fortaleza. As casas brancas da cidade, construídas com escadarias externas, varandas de aço forjado e chaminés alongadas, são dos séculos XVI e XVII. Hoje, touradas são realizadas atrás das muralhas do castelo na primavera e no outono. Com mais de 1000 quilômetros de litoral, o reservatório de Alqueva é o maior lago artificial da Europa.
A barragem de mesmo nome, construída no rio Guadiana, é responsável por energia hidrelétrica e irrigação para a agricultura da região do Alentejo, a porção mais quente e seca de Portugal. O acordo original para fazer a barragem foi assinado em 1968, mas a construção só começou 30 anos depois. A antiga Aldeia da Luz teve que mudar de lugar para o projeto, e a original se encontra submersa nas águas do lago. A cidade e a antiga fortaleza de Jurumenha estão localizadas nas margens do rio Guadiana. Dizem que as muralhas foram construídas pelos romanos. Em 1167, Geraldo Sem Pavor, novamente frustrando os mouros, retomou o forte, e sua localização na fronteira de Portugal com a Espanha garantiu que seria um ponto de defesa vital. A última batalha de Jurumenha foi travada em 1801, quando o governador se entregou aos espanhóis sem resistir. O forte foi devolvido em 1808. Listada como Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade-fortaleza de Elvas tem o melhor exemplo remanescente de fortificações holandesas e o maior sistema de fosso seco do mundo. Como fica na fronteira com a Espanha e na rota entre Madrid e Lisboa, era muito vulnerável a ataques. As fortificações começaram em 1640 e foram projetadas por jesuítas holandeses que aplicaram teoria geométrica para a topografia irregular do local. A construção foi feita em 3 fases diferentes, e cada uma refletia a evolução do sistema holandês. Um aqueduto engenhoso foi criado para levar a água à cidade. Hoje em dia, é considerado um exemplo impressionante da engenharia medieval portuguesa. A construção começou em 1537 e só 80 anos depois, a água finalmente correu em seus canais. Com 843 arcos, o aqueduto mede 8,5 km de comprimento e 31 metros de altura. É o maior da Península Ibérica. Sua importância estratégica foi permitir que a cidade conseguisse aguentar longos sítios durante guerras. Nos arredores de Elvas fica o Forte de Santa Luzia, construído para proteger a porção sul da cidade em seu ponto mais vulnerável. Com seu formato de estrela, era muito difícil de ser atacado. Esta estrutura foi o que restou de um vasto conjunto de edifícios de defesa. No Forte de Santa Luzia encontra-se atualmente um museu militar de Elvas. Pouco mais de 1 quilômetro ao norte fica a última parada desta viagem, o Forte de Nossa Senhora da Graça, no topo desta imponente colina. É considerado uma obra-prima da arquitetura militar do século XVIII e foi essencial para a vitória decisiva durante a Guerra Peninsular. Um dos castigos para prisioneiros militares era carregar água subindo uma colina íngreme de 1 quilômetro. Durante séculos, os fortes de Nossa Senhora da Graça e de Santa Luzia e a cidade fortificada de Elvas formavam uma linha de defesa impressionante. Esta impressionante estrutura serve como um símbolo da determinação feroz de Portugal de ser uma nação independente e autônoma. Um ótimo lugar para encerrar esta jornada.
Esta viagem começa na costa sudoeste de Portugal, na Península de Troia. Em seguida, desce até o Cabo de São Vicente, o epicentro da era das descobertas do Império Português. Depois, cruza a costa do Algarve até a Ponta da Piedade e encontra estranhas formações rochosas que inspiraram mitos antigos de mares perigosos. Então, segue para a Ponte do Guadiana, uma das muitas travessias da fronteira natural entre Portugal e Espanha. A viagem termina em Mértola, uma cidade que já foi símbolo da fusão cultural que moldou este país. A Península de Troia se estende por 25 quilômetros a partir do estuário do rio Sado. A região não é apenas um paraíso para a fauna e a flora marinhas, mas também contém os vestígios mais bem preservados do Império Romano em Portugal. Vestígios de processadoras de peixe e sal, banhos romanos e cemitérios antigos são provas da influência clássica no país. O aroma singular de lavanda selvagem perpassa a maior parte da península, e golfinhos nariz de garrafa frequentam as praias, tornando a ilha um destino turístico muito popular. A viagem segue a costa para o sul, e a paisagem selvagem é interrompida na cidade portuária de Sines. Este é um dos maiores complexos marítimos industriais de Portugal. Hoje, a economia da cidade depende basicamente de refinarias de petróleo. O porto, inclusive, contém um terminal para produtos brutos líquidos, que pode suportar navios-tanque enormes como este. Sines é um porto importante há muito tempo. Na antiguidade, os romanos estabeleceram uma enorme salga de peixes na cidade. Em épocas mais recentes, a localização estratégica e a pesca abundante fizeram Sines enriquecer rapidamente. O grande explorador Vasco da Gama nasceu na cidade em 1460, durante a Grande Era das Descobertas. Foi ele que comandou os navios que contornaram a ponta da África pela primeira vez e viajaram até a Índia. Ao sul da cidade fica a Central de Sines. Estabelecida na confluência de rotas de transporte de petróleo e minério, esta termoelétrica foi criada no fim dos anos 80 para tentar diversificar a produção energética portuguesa, depois que uma grave crise petroleira abalou o mercado europeu. O Parque Natural da Costa Vicentina cobre grande parte do litoral sudoeste de Portugal. Nele, existem praias límpidas e pitorescas, e vilarejos incríveis como o balneário de Porto Covo. Ele também tem uma das poucas áreas para nudistas do país. O parque se estende por quase 150 quilômetros, de Sines ao Cabo de São Vicente. Grande parte dele é composta por uma mistura de penhascos e enseadas de areia. O Oceano Atlântico maltrata muito este trecho de costa, mas antigos portos pesqueiros oferecem segurança aos iates particulares modernos. Uma das grandes vantagens de ver a costa do ar é a possibilidade de observá-la de maneira singular. As várias camadas de estratos que se acumularam na região por milhões de anos, enquanto as forças da Terra moldavam o mundo, podem ser vistas claramente neste trecho da costa. Durante as tempestades, ondas fortes e pedras batem na base do penhasco, retirando a seção inferior da rocha e fazendo a superior cair. Este processo de erosão vem acontecendo há milhões de anos. Hoje, esta região de Portugal está se tornando mais conhecida, e turistas estão vindo se hospedar nos novos resorts da região. Os investidores com permissão para construir criaram vilas de verão luxuosas como esta, com uma vista espetacular para o mar e a costa.
Nos meses de verão, este pode ser um lugar idílico. Mas em outras estações, tempestades chicoteiam os penhascos e podem tornar a vida complicada para os poucos habitantes da região. Rochas traiçoeiras esperam para destruir todo o navio que está sendo levado para a costa. Os portugueses sempre tiveram grande respeito pelo mar. Talvez por isso tenham fornecido tantos exploradores ao mundo com o passar dos anos. Foi desta costa que Vasco da Gama partiu para descobrir a rota para o Cabo da Boa Esperança. E que em 1500, Pedro Álvares Cabral saiu para cruzar o Atlântico e descobrir o Brasil, definindo Portugal como uma das grandes potências europeias do século XVI. Ao seguir para o Atlântico, a viagem chega ao Cabo de São Vicente, chamado pelos portugueses de Fim da Linha. No limite de um penhasco de 75 metros de altura, fica o farol mais famoso de Portugal, um ícone da história marítima da Europa. A estrutura atual foi construída em 1846, mas há faróis neste local desde o século XVI, que serviam como marco para os navios que vinham e voltavam do Mediterrâneo. Na verdade, a história do local é ainda mais antiga, já que foi nele que, no século XV, Dom Henrique, uma figura essencial para a expansão da Europa para a África, estabeleceu sua residência e promoveu grande parte do sucesso de Portugal. Ele também criou uma escola perto do farol, atraindo os maiores talentos de toda a Europa que vinham aprender a fazer mapas, construir navios e navegar. O treinamento intenso acabou fazendo com que uma nova geração de exploradores surgisse. Hoje, o farol ainda assiste à passagem de embarcações por uma das rotas mais movimentadas do mundo. Suas duas lâmpadas de 1000 watts podem ser vistas a 60 quilômetros de distância. No passado, a importância estratégica do cabo fez com que ele estivesse constantemente sob ameaça. Por isso, no século XV, Dom Henrique ordenou a construção da Fortaleza de Sagres, para proteger os interesses de Portugal. Ela também protegia os navios, enquanto eles esperavam que o tempo melhorasse para contornar o Cabo de São Vicente. No entanto, a fortaleza não reduziu os ataques. Em 1587, o famoso capitão inglês Sir Francis Drake saqueou a fortaleza e as construções que a cercavam. Nos séculos seguintes, o cabo testemunhou enormes batalhas navais entre os grandes países europeus. Mas, ironicamente, foi um terremoto devastador do século XVIII que reduziu a fortaleza a escombros. Ela foi restaurada em meados do século XX para lembrar o passado militar de Portugal. Ao dar a volta no cabo, a viagem chega à costa sul de Portugal, o Algarve. Esta é uma das áreas litorâneas mais populares da Europa. O nome Algarve lembra a época em que os mouros invadiram e ocuparam grande parte do sul da Península Ibérica, já que em árabe a palavra significa oeste. Hoje, os invasores são mais pacíficos, e casas de todos os tamanhos e formatos ocupam pontos importantes da costa. Algumas das casas são muito futurísticas, e a maioria foi construída para os muito abastados. E nenhuma cidade tipifica mais o Algarve do que Salema. Metade de sua população é composta por pescadores esforçados e a outra metade por turistas impressionados que vêm relaxar ao sol. A economia dupla serviu bem à região, até que a crise financeira global do início dos anos 2000 deixou o destino de Salema mais difícil. No entanto, a cidade vem se recuperando com lentidão, mas regularmente.
Mais a leste da costa, a viagem chega à Luz, conhecida pelos moradores como Praia da Luz. A expressão foi registrada pela primeira vez nos anos 20. Desde então, este antigo vilarejo pesqueiro vem se transformando num grande balneário. Antigas enlatadoras foram substituídas gradualmente por escolas de windsurf e mergulho, discotecas, lojas e restaurantes. Os fazendeiros locais venderam seus terrenos para investidores que construíram hotéis, condomínios e prédios de apartamentos. Infelizmente, o balneário ganhou fama internacional em 2007, quando uma menina, Madeleine McCann, foi sequestrada em seu hotel. O caso foi divulgado em todo o mundo. Uma viagem curta por estes penhascos imponentes leva turistas até a maior maravilha natural desta costa e um dos locais mais bonitos de Portugal, a Ponta da Piedade. É a maior atração da área para turistas e moradores, que costumam chegar ao local de ônibus ou trens sazonais. Durante mais de 1000 anos, o mar esculpiu cavernas, grutas e arcos marinhos extraordinários nesta costa. Uma das melhores maneiras de ver estas formações rochosas é do mar. Passeios de barco navegam por entre as rochas estranhas, que, dependendo do ângulo, podem assumir a forma de animais ou até de pessoas. Com o passar dos anos, todas adquiriram nomes, como camelo, esfinge, casal se beijando. Há 500 anos atrás, estas formas estranhas inspiraram a criação de histórias de figuras míticas, como Adamastor, o gigante que amaldiçoa os marinheiros da região. Descrito por Luís de Camões, o tradicional poeta de Portugal, Adamastor é de disforme e grandíssima estatura. O rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados, a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida. Cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. A figura mítica foi criada para representar os perigos que os portugueses enfrentavam quando saíam em busca de novas terras. Ele costumava ser desenhado nos mapas em lugares em que navios não haviam velejado ou que haviam naufragado. Hoje, as rochas podem ser exploradas por uma geração mais jovem de aventureiros a partir de um barco turístico. Para os mais audaciosos, os caiaques são uma ótima opção. Mas existe um morador destas rochas que é menos assustador: um pombo selvagem raro. Ele é o ancestral de muitas das espécies encontradas em toda a Europa. Do outro lado da baía fica Lagos. Situada na ponta do rio Ben Safrim, ela é uma das cidades mais visitadas do Algarve, se não de Portugal. Era nela que, no século XV, o infante Dom Henrique passava a maior parte do tempo, coordenando expedições pela costa africana. Ao chegar à África, os exploradores deram início a um infame comércio de escravos. E Lagos se tornou o primeiro mercado da Europa e um centro para o negócio desumano. Neste castelo, Dom Henrique, que patrocinava as expedições, recebia 1/5 do valor das transações, o que fazia com que o infante tivesse uma fortuna considerável. Hoje, a história de Lagos é muito diferente. Um famoso site de viagens chegou até a afirmar que a cidade é o melhor novo destino turístico do mundo. Na baía seguinte, fica o balneário de Armação de Pera.
A maior parte desta costa viu seus vilarejos se transformarem em balneários famosos e modernos. O velho charme vem sendo enterrado pelo concreto, à medida que mais e mais hotéis e apartamentos são construídos. Um dos principais destinos turísticos da região é Albufeira, chamada de porta de entrada do Algarve e capital do turismo. Os inúmeros hotéis da cidade atraem visitantes de toda a Europa. Dos 5 milhões de pessoas que vêm para o Algarve todos os anos, a maioria fica em Albufeira. O Algarve tem cerca de 3.000 horas de sol por ano. Por isso, não é apenas um balneário popular, mas um local em que os estrangeiros compram propriedades. Ele também é um paraíso para iates e barcos particulares, já que grandes marinas foram construídas, como esta de Quarteira. A região se tornou popular como um local de moradia, com praias excelentes, quadras de esporte maravilhosas e bons restaurantes e boates. O transporte também é importante. Por isso, grande parte da região é servida pelo Aeroporto Internacional de Faro. Cerca de 6 milhões de passageiros passam pelo aeroporto todos os anos. Mais de 30 companhias aéreas de toda a Europa usam as instalações. Hoje, turistas da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte lideram as estatísticas de visitantes. O aeroporto foi aberto em 1966 e, desde então, passou por 2 grandes reformas. Ganhou um novo terminal de passageiros em 1989 e foi ampliado em 2001. Por causa do crescimento da popularidade do Algarve, as pistas e a infraestrutura do aeroporto vão ganhar uma nova ampliação, que permitirá o atendimento de 8 milhões de passageiros. Escolhido recentemente como uma das 7 maravilhas naturais de Portugal, o Parque Natural de Ria Formosa é formado por uma lagoa costeira singular, já que está constantemente sendo alterada pelo movimento dos ventos, das correntes marítimas e das marés. O parque se estende por 18 mil hectares e é um paraíso para observadores de pássaros, já que é um ponto de parada para aves que viajam entre a Europa e a África. Durante os meses de verão, uma ferrovia oferece uma viagem de 8 minutos pela Praia do Barril, um local com vista para a ilha de Tavira. No passado, o local era um ponto estratégico da entrada do Mediterrâneo e foi disputado por poderosos rivais europeus. No fim, a natureza se tornou vencedora. Um terremoto catastrófico atingiu Lisboa em 1755. Praticamente destruiu a ilha de Tavira com um enorme tsunami, que arrasou todo o terreno, destruindo fortalezas e vilarejos no caminho. Com 15 quilômetros de extensão e apenas 150 metros de largura em determinados pontos, a ilha hoje é um destino alternativo popular, onde o naturismo é praticado livremente. Mas Tavira não é apenas um destino de férias. Uma série de salinas cobre praticamente todo o norte da ilha. A água salgada é jogada em leitos artificiais como este, onde a umidade é extraída através da evaporação natural. A indústria da região é elogiada por conservacionistas.
já que cria um ambiente benéfico para aves ameaçadas e outros animais marinhos. Monte Gordo é o último balneário antes da fronteira com a Espanha. Hoje é difícil acreditar que este local moderno tenha sido apenas um vilarejo pesqueiro. Mas talvez tenha sido uma transformação inevitável, já que ele tem uma das praias mais bonitas do Algarve. A fronteira espanhola fica muito próxima de Monte Gordo. Por cerca de 50 quilômetros, Portugal e Espanha são divididos pelo rio Guadiana. Na ponta sul do rio, os países são unidos por esta ponte pêncil, inaugurada em 1991. Foram necessários 4 anos para construí-la. A maior parte da ponte fica em Portugal. Mas a Torre Leste foi construída numa ilha artificial no território espanhol. A construção começou pelas 2 torres. Depois que elas foram terminadas, os decks foram montados e pendurados em cabos. O deck, que tem 4 faixas para carros, é feito de concreto protendido e fica 20 metros acima do rio, o que permite que grandes embarcações passem por baixo dele. Uma ótima maneira de ver a ponte é pegar um dos barcos que levam turistas para passear pelo rio Guadiana. O passeio sai de Vila Real de Santo Antônio, uma cidade próxima à Foz do Rio, no sudeste de Portugal. O Guadiana tem 829 quilômetros e é o 4º maior rio da Península Ibérica. 578 quilômetros do rio estão na Espanha, 140 em Portugal e 100 formam parte da fronteira entre os 2 países. Ele é navegável por cerca de 120 quilômetros, até a barragem de Alqueva. A viagem segue o rio e chega a seu último destino, a antiga cidade fronteiriça de Mértola. Situada numa colina com vista para o rio Guadiana, a cidade já foi, milhares de anos atrás, um posto avançado importante para fenícios e cartagineses. Mértola prosperou como porto comercial, pois o rio era muito usado para o transporte de produtos. O imperador romano Augusto elevou o status de Mértola a municipium e construiu as muralhas da cidade. Séculos depois, elas foram fortificadas pelos mouros. Durante a Reconquista, a cidade teve papel essencial, pois foi a sede de um dos maiores exércitos cristãos de Portugal: os Cavaleiros da Ordem de Santiago da Espada. Mértola ainda mantém vestígios dessa fusão de culturas, como este castelo, que foi iniciado pelos muçulmanos e terminado pelos cristãos no século XIV. Depois da descoberta de cobre na região, a cidade prosperou muito. No entanto, em 1965, o minério se esgotou. Após um período de estagnação econômica, uma série de pesquisas arqueológicas descobriu tesouros históricos em Mértola. Essas descobertas transformaram a cidade em um local importante para o turismo. É um local incrível para encerrar esta jornada.